Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Saúdo a amada igreja aqui presente nesta manhã com a paz do Senhor. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. É muito bom estarmos neste lugar de aprendizado, lugar aonde Deus tem nos colocado. Eu sempre digo, os melhores crentes que existem sobre a face da terra são frequentadores assíduos da escola bíblica dominical. E você está de parabéns nessa manhã, não desperdiçando o que Deus tem colocado à nossa disposição. Tá bem, queridos? Eu ontem cronometrei ler todo o capítulo 4 da carta de Paulo aos Coríntios. Essa primeira carta deu 3 minutos e uns quebradinhos. Eu vou me arriscar a ler, mas vocês vão me dar licença e vão me perdoar por eu estar desobedecendo aqui as ordens e já tirei a máscara, tá bem, queridos? Permitam-me, sempre nós fazemos uma leitura responsiva, mas eu vou levar direto até para ganharmos tempo, tá bem, queridos? 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 21. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Felipe, pastor dirigente do Tempo Central, pela oportunidade, mais uma vez, que nos tem dado, estamos aqui, né? Uma pós-pandemia, minha esposa Nice Laura faz falta nessa hora, mas ela não pôde vir, por quê? Porque ainda está se resguardando. Eu e ela pertencemos ao grupo de risco e ela mais acentuadamente, mas realmente ela ao meu lado faz uma grande diferença. Mas mandou um abraço para todos os amados irmãos e irmãs. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem tem diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, sem nós reinais, e prouver a Deus reinasses, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado
a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém, queridos? Podeis sentar. Onde estão os pastores consagrados aqui em Belém e filiados à CIMADB? Faz uma cena aqui. Amém. Não tem tantos pastores. Onde estão os coordenadores de missões aqui presentes? Vários coordenadores. Parabéns, parabéns. Aonde estão os servos aqui presentes? Faz um sinal. Todos nós. Apenas servo. E quando nós nos deparamos com mais esse assunto, Paulo chamando a atenção lá da igreja em Corinto, uma igreja cheia de dons, uma igreja muito atuante, mas ao mesmo tempo tinha sofrido alguns deslizes. Eles começaram a se achar o tal, a se gabarem e pensavam até a menosprezar alguns líderes ali presentes e queriam fazer tudo ao seu bel prazer. E deixaram de assumir essa condição de servo, porque para o servo só tem uma resposta: sim ou não. Você quer ser abençoado pelo Senhor? Esteja sempre disposto a fazer algo mais em prol do reino de Deus. E quando nós falamos em ministros são dispenseiros de Deus, eu quero tirar o chapéu para a missão com adolescente, porque a Eva mesmo ali já fez uma síntese do que nós estaremos ministrando, bem como os demais adolescentes, a missão com adolescente em Belém, na pessoa da Ingrid, que é a coordenadora da missão, e cada coordenador de região. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Ao final desta ministração, nós temos que entender que os ministros são administradores dos mistérios de Deus. Compreender que a humildade e a disposição de servir são traços marcantes dos ministros de Deus. E conscientizar-se, nós nos conscientizarmos do valor do ministro cristão e de seu serviço. Amém? Aí é aconselhado aqui iniciar essa aula mostrando que o alvo do ministro é tornar a igreja forte, sábia e ilustre. No entanto, Paulo relata por experiência pessoal que o ministro deve estar preparado para enfrentar desprezo, humilhação, passando por louco, tudo pela causa de Cristo. Isso contrapõe o pensamento soberbo dos ministros de Corinto e continua servindo de alerta aos que se consideram ministros. Hoje, todavia, isso não significa que os ministros do Evangelho devem ser desonrados no meio do povo de Deus, mas que, por tal disposição de sofrer pelo bem do corpo de Cristo, devem ser honrados. Dispenseiros de Deus. Já foi dito também, dispenseiro é a espécie de um mordomo que vai lá na dispensa, pega o que tem para ser distribuído, nem mais nem menos. O dispenseiro ele tem que ser
cuidadoso, ele é um mordomo, principalmente nós, em se tratando com as coisas de Deus, e o ministro simplesmente é servo. É por isso que pastor Samuel, por ocasião de algumas consagrações, ordenações, ele diz que nós somos promovidos para baixo. E sempre quando alguém chega comigo, presidente, isso, aquilo, outro, ei, eu sou servo dos servos, como tem que ser a nossa marca. Não pode nos subir a cabeça, agora eu sou um pastor, eu sou um líder, eu sou um coordenador, e desprezar o legado que foi semeado para que você agora estivesse caminhando essa jornada. E é por isso que esse ano nós estamos estudando e tendo como tema em Belém do Pará o que Deus colocou no coração do pastor da igreja. E estamos profetizando: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Vamos adiante. Ministros são dispenseiros de Deus, 1 Coríntios 4, e textual. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A verdade prática, os ministros de Cristo servem ao mundo com a mensagem do Evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os servos, eu presenciei que todos nós aqui somos servos. Diz o comentarista que não buscavam popularidade e eram extremamente subordinados ao seu Senhor. De igual modo, os ministros cristãos devem ser desapegados deste mundo vil e obedientes ao Senhor nosso Deus. Mas muitas das vezes, esse homem que tem o título de pastor e esquece que ele é servo por excelência, às vezes ele se apega a um tipo de coisa e não quer passar o bastão. E ele está ali, se entroniza, pensa que não tem alguém à altura para substituí-lo e vai passando-se o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Ministro de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O apóstolo enfatiza a insignificância do ministro, mas ressalta que, diante dos homens, é um grande benfeitor e encarregado dos mistérios divinos. Um ministro de Cristo, por mais insignificante que seja, é um homem encarregado de administrar os mistérios de Deus. Ou seja, trazer ao conhecimento dos seus liderados o que Deus tem preparado para cada um desses liderados. Ele é um servo encarregado de administrar os mistérios de Deus, por isso também é chamado de dispenseiro. Encontrado fiel. Oh, queridos, isso aqui é algo que nos chama a atenção. A nossa fidelidade para com as coisas do reino de Deus. Para Deus tem que ser com excelência. Para Deus, ninguém está me vendo, eu vou fazendo de qualquer forma. Mas este povo, lá em Corinto, precisava ser chamado a atenção acerca desta fidelidade. Paulo fala acerca da fidelidade de Deus, ao qual excede qualquer avaliação humana. Ele rejeita o julgamento humano porque considera este incapaz de compreender a fidelidade de Deus. Ele esquadrinha os nossos corações, Ele conhece as nossas atitudes, Ele conhece os nossos propósitos, por que nós estamos fazendo. Ora, queridos, é muito importante, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos adiante. Ora,
Na verdade, a consciência do Paulo estava tranquila perante as críticas, embora não ousasse julgar a si mesmo, nem como estando certo, nem como estando errado. O veredito final sobre o seu ministério deveria aguardar o dia do julgamento, quando Deus manifestará os desígnios dos corações, os propósitos, a intenção. Amém? Deus seja louvado. Cada um receberá, estamos no tópico de número 1, passamos pelo subtópico 1, ministro de Deus, então pelo subtópico 2, encontrado fiel, e agora o subtópico 3 do primeiro tópico. Cada um receberá de Deus, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Segundo Paulo, esse dia virá, de qualquer forma, e esse julgamento não cabe aos homens, nem a ele mesmo, nem tribunal. Quem julgará é o próprio Senhor. É por isso que nós temos uma expectativa de, naquele grande dia, ouvirmos dos lábios do Senhor: servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, eu sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do seu Senhor. Aleluia. Quem está aqui disposto, na expectativa de receber uma coroa ao término da sua jornada? Faz um sinal assim. Mas a coroa, ela terá ou não galardões, e galardão está condicionado àquilo que eu e você fizermos ou deixarmos de fazer em prol do reino de Deus. Amém, amados? Vamos adiante. O ministro é humilde, tudo vem de Deus. E o pessoal ali em Corinto, aquela igreja, achavam que não precisavam da ajuda de Deus, não dependiam de Deus, deixavam Deus de lado, mas tudo vem de Deus. Houve necessidade de Paulo chamar a atenção deles através da carta. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo, a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Seria impensável retratá-los como rivais. Diante disso, os coríntios devem dar-se conta de que é igualmente absurdo fazer o mesmo com outros líderes. Tudo vem de Deus, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E a igreja em Corinto estava esquecendo esse detalhe, porque Paulo tinha estado lá, dado ensinamentos, como vocês devem proceder, assim, de repente, Cloe comunica a ele: olha, Paulo, o pessoal aqui não está andando de acordo com aquilo que tu ensinaste, a respeito daquilo que tu foste usado por Deus para transmitir para a igreja. E nós estudamos lá nos capítulos 1 e 3, uma porfia tremenda lá, grupinhos dentro da igreja, partidarismo dentro da igreja, e isso não pode acontecer dentro do arraial de Deus. E também lá, já na lição de número 2, nós estudamos também sobre o significado da cruz de Cristo. Ora, queridos, vamos adiante. O ministro é humilde. O ministro tem que ser humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: Paulo afirma que aquilo que cada um tem é o que cada qual recebeu. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tivesse recebido?
Paulo está dizendo que não há margem para a vaidade, para a soberba e para o orgulho espiritual. E isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Ora, se Deus lhe deu o ministério de projeção, você não tem de ficar vaidoso com isso. Isso não é seu, não é devido aos seus méritos, não é devido aos seus méritos, não é devido à sua inteligência ou à capacidade humana, é a graça de Deus. E por que então você se vangloria como se fosse mérito seu? E nós vemos acontecer muito. Deus abençoa um servo ministerialmente, faz ele prosperar, e de repente a gente se depara, aquele irmão, aquele servo que te cumprimentava, aquele servo que te abraçava, ele passa até ao largo, mas não é para agir desta forma. Somos o que somos, temos chegado aonde temos chegado, é pela graça e misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Espetáculo ao mundo, subtópico 2 do tópico 2, espetáculo ao mundo. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Isso aqui foi também falado já pela adolescente, acerca desse espetáculo que o imperador se comprazia em apresentar, pegar aqueles servos, lançar eles nas arenas para serem destruídos. E sim, passavam por isso tudo. Paulo faz um contraste entre o comportamento soberbo e egoísta dos coríntios, que se achavam ricos e cheios de direitos, e a humildade dos apóstolos, que colocavam as necessidades da igreja acima das suas próprias, suportando todo tipo de sofrimento decorrente de sua escolha. Isso prepara o terreno para a recomendação que o apóstolo faz na passagem seguinte, para que os crentes de Coríntios sejam meus imitadores. E você, como líder, será que como os seus líderes estão lhe vendo? Como os nossos irmãos no nosso templo, onde nós dirigimos, estão nos vendo? A igreja, a porção da igreja ali presente. Ainda ontem, quando nós tivemos a conferência com o pastor Mac Anderson, eu aprendi mais um acerca de exemplo. Ele disse que 1 grama de exemplo faz mais diferença ao pó de mar do que 1 tonelada de palavras. E eu trago isso comigo. O exemplo convence, mas não, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Louvado seja Deus. Como os nossos líderes, liderados estão nos vendo? É bom meditarmos nesse aspecto. E o terceiro tópico, subtópico do segundo tópico diz: lixo e escória do mundo. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo mostra para aquela igreja que a teologia da glória é precedida pela teologia da cruz. É a grande bandeira do cristão, é a nossa bandeira, é a teologia de João Batista, que dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos passar na frente de Cristo. É por isso que temos que estar no centro da sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos não são famosos, os apóstolos são desprezados.
vós nobres e nós desprezíveis. Os apóstolos enfrentam privações, fome, sede e nudez. Os apóstolos ainda sofrem maus tratos. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E Paulo conclui: quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo diz aos crentes de Corinto para não colocarem os holofotes nos homens. Tem gente querendo aparecer mais que Deus. Tem gente querendo ser mais que Deus. E tem muitos que a gente... Poxa, será que ele pensa que ele que é o Deus? Porque tem palavras, tem mensagens que o que menos falam é no nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Se for da vontade dele, se Deus quiser, deixam tudo de lado e ele vai fazendo tudo a seu bel prazer. E de vez em quando a gente vê um ou outro desmoronando porque deixaram o Senhor de lado. Ele quis estar na frente daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. E às vezes é um ministério promissor, um ministério realmente que seria uma bênção se ele se mantivesse na qualidade de servo. Somente servo, louvado seja o nome do Senhor. Dispenseiro, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, queridos, tem aqui o último tópico, o último item, que é o terceiro. O ministro tem autoridade. Sim, autoridade essa delegada por Deus. E começa logo assim ele falando para os coríntios ali: Pai espiritual, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Paulo se coloca à frente destes supostos tutores como um verdadeiro pai, que instrui e repreende seus filhos com amor. Ou seja, os crentes de Corinto foram gerados em Cristo por meio do evangelho anunciado por Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, queridos, é muito importante nós temos essa consciência. É por isso que temos que falar a verdade, somente a verdade, compromisso com a verdade. E Paulo justamente teve esse cuidado, mas infelizmente ele virou as costas à igreja, porque Corinto é conhecida uma cidade de pessoas rebeldes, pessoas beberronas, pessoas com promiscuidade. E foi muito fácil esses intrusos se infiltrarem no meio da igreja para trazer divisão, para trazer discórdia, para trazer briga. E de vez em quando a gente se depara, o cidadão chega com cara de cordeirinho e tal, e vai criando asa, e o ministro, por não vigiar, dá asas para ele, e ele começa agora a afastar, a espalhar o que era para estar unido. Nós somos igreja, nós somos povo de Deus. Deus opera onde há união, mas graças a Deus que nós temos sido vigilantes nesse aspecto, querido. Tem muita gente que se empolga: ele prega bem, isso e aquilo outro, mas qual o procedimento dele? Qual o testemunho que ele tem apresentado? Dentro da igreja é uma bênção, mas fora é outra coisa. Mas que nessa manhã nós possamos ter essa consciência. Pais espirituais, e às vezes nós nos decepcionamos com alguém que a gente evangelizou, que a gente discipulou, que a gente alcançou para o reino de Deus, e de repente aquela pessoa, o que foi que aconteceu? E vem todo dando desculpas e mais desculpas. Mas nós temos esse direito de reivindicarmos para nós, chamarmos a atenção, de corrigirmos, de orientarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam meus imitadores. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores.
E aqui está escrito: nos dias atuais é muito complicado encontrar exemplos. Paulo recomenda que os crentes de Corinto sigam seu exemplo de conduta humilde e altruísta, assim como ele próprio seguia o exemplo de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Paulo, lá no início, no primeiro capítulo, ele diz: vocês estão com esse partidarismo, dizendo que alguns são de Paulo, outros são de Cefas, outros de Apolos, e outros até de Cristo. Mas não pode haver isso. Sejam imitadores. Como as pessoas estão nos vendo? Como eu tenho me portado diante dos meus liderados? Será que eu tenho vivido aquilo que eu prego? É muito complicado encontrar exemplo, mas nós encontramos, querido. Eu mesmo, desde o momento em que eu ingressei na vida militar, eu procurei militares de boa conduta, que eu pudesse me espelhar neles. E foi bênção para mim. Imagine, nós temos os nossos líderes, nós temos homens e mulheres de Deus, tem um pastor da igreja, pastor Samuel, e quando Deus coloca algo no coração dele para ser feito, nós sabemos que foi de fato Deus que colocou, porque sempre vai dar certo. E não estava, os coríntios esqueceram desse detalhe. Foi preciso Paulo chamar a atenção: sejam meus imitadores. Vocês se esqueceram de tudo que eu ensinei a vocês. Autoridade e amor. Último subtópico do tópico 3. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Encerrando, Paulo manifesta aos coríntios o desejo de visitá-los. Ele ensinava por estar ele ansiava por estar em Corinto e instruir os crentes dessa região pessoalmente. Paulo esperava que esta carta solucionasse todas as divergências que estariam ocorrendo na igreja de Corinto. Mas se os coríntios se mantivessem nos erros, ele iria visitá-los com uma repreensão mais firme e contundente. Entretanto, Paulo deixou ao encargo deles a escolha: com vara ou com amor e espírito de mansidão. É lógico, nós corrigimos, nós aconselhamos, nós orientamos, mas é com amor, para que esse irmão que fraquejou, que ficou para trás, ele não fique para trás, mas continue a caminhada juntamente conosco. E quantas vezes Deus tem nos dado a oportunidade para agir dessa forma? Sim, queridos, é muito importante, é muito importante. E vamos lá, a aplicação pessoal. A aplicação pessoal, está por aí? A aplicação pessoal. Ok. Aplicação pessoal. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos lá. 1, 2, 3. A grande bandeira do ministro do Evangelho continua sendo a mesma de João Batista. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Você pode falar para si mesmo: importa que ele cresça e eu diminua. É por isso que o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16 diz: de tal maneira brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu.